Bom dia, pessoal. Façam todos uma excepcional sexta-feira. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Acordaram bem nesse dia? Animados? Animados para mais um 459 explosivo? Abençoado. Você que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos juntos para mais uma manhã de muita edificação. A todos os generais, todos os ativadores do reino que estão aqui nessa manhã. Uau! Hoje a palavra vai abrir muitas mentes, tenho certeza disso, tenho convicção que o Senhor tem um compromisso com a palavra dele em nos edificar, em nos transformar, em falar ao nosso coração. É muito bom estarmos juntos, conectados para mais uma manhã preciosa, especial. Passamos todos um dia de muitos frutos, muito produtivo. Passamos um dia realmente cheio de vitória, um dia abundante, um dia pleno, um dia próspero. Passamos aquele dia excepcional, memorável. Respira fundo onde você está. E diga isso para você agora. O meu dia memorável já começou. O meu dia épico, abundante, próspero já começou. Muito bom. Muito bom. Tenho certeza que cada momento, cada minuto seu aqui será um momento especial, precioso, de muita sabedoria, de muita vida, de muita graça, de muita glória. Que o teu espírito, seu coração seja edificado no Senhor. Ok? Você que está chegando, dá o seu CCC, curta, comente, compartilhe o máximo que você puder, para que mais e mais pessoas sejam edificadas, possam estar conosco aqui também, nesse 459. Então comenta, manda energia, vamos trocar energia aqui, vamos compartilhar dessa energia. Vai falando isso aí, vai declarando a respeito de você, a respeito da sua vida. Meu dia próspero, meu dia abundante, meu dia de vitória, meu dia de conquista, meu dia de progresso, meu dia de micro-resultados, o meu dia de maturidade, o meu dia de crescimento, o meu dia de resultados, o meu dia de progresso. Já começou. Vai declarando isso. Coloca, eu sou um ativador do reino, sou um general do reino, sou imagem, sou semelhança, eu governo, eu domino, eu multiplico sobre todas as coisas e todas as coisas. O Senhor está em mim. É importante que você faça declarações a seu respeito. Ative todos os dias a sua identidade. Ative, aperta esse botão aí. Identidade ativada. Mais uma vez. Identidade ativada. Propósito clarificado. Coloca isso. Identidade ativada. Propósito clarificado. Todos os dias. Identidade ativada. Propósito clarificado. Escreve isso. Escreve isso a seu respeito. Fala isso a seu respeito. Isso é muito importante. Ok? Eu quero deixar com vocês aqui. Eu quero que você anote, por favor. Nós vamos ler o Salmo 133 hoje. Vamos estudar o Salmo 133, que, para mim, é um dos salmos mais incríveis, mais poderosos, um dos textos mais incríveis da Bíblia, mais preciosos da palavra, sobre a unidade. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto muito precioso. São 3 versículos, mas 3 versículos curadores, restauradores. O Salmo 133, ele nos mostra claramente o poder terapêutico da unidade, o poder terapêutico da comunhão, o poder terapêutico de não andarmos sozinhos, o poder terapêutico de estarmos conectados a pessoas, de estarmos conectados a alguém. É interessante porque ontem nós compartilhamos ontem a respeito da necessidade de você ter com quem aprender, ter com quem caminhar e ter alguém para ensinar. Muitas pessoas mandaram para mim depois mensagem dizendo: Mateus, uau, essa mensagem hoje mexeu muito com o meu coração, tocou muito a minha vida, porque eu falei também muito a respeito do propósito, falei muito a respeito da nossa vida aqui na Terra, nosso legado, nossa construção de legado. Foi muito precioso. E hoje eu quero falar mais a respeito dessa comunhão, desse poder terapêutico, esse poder curador, esse poder restaurador da comunhão, de estarmos juntos, de estarmos conectados. Isso aqui é muito precioso. Tá? Nós vamos compartilhar isso aqui hoje. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto, porque se há uma coisa que vai levar você a crescer, a avançar, é não andar sozinho. Eu não conheço pessoas que amadureceram, que progrediram, que prosperaram em tudo, que andam sozinhas. Você pode encontrar muitas pessoas bem-sucedidas em muitas coisas, mas para ser pleno é muito difícil, é muito complicado você ser pleno, abundante em tudo na sua vida, se você não
experimentar do poder da unidade, o poder da comunhão, o poder restaurador, curador da comunhão. Eu quero falar um pouco disso aqui hoje, porque muitas pessoas vieram de um contexto onde você foi machucado, onde você foi ferido, onde você foi esquecido, onde você foi usado, se sentiu usado, né? Então, muitos de repente foram, você foi criticado, você foi abusado, pessoas denegriram a sua imagem, você foi esquecido, mas há um poder transformador. A palavra comunhão significa a comunidade, a união, a unidade perfeita da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus. E vou te dizer uma coisa, o seu nível de conhecimento de Deus vai determinar, vai definir o nível de comunhão que você tem com as pessoas. E a palavra aqui é comunhão mesmo, tá? Comunhão mesmo. É mais que network. Network é bom demais. Ter contato, conexões, sim, com toda certeza. É muito importante. Você ser, assim, perito em network é 85% dos seus resultados. Mas é fundamental que você desenvolva relacionamentos. Tem pessoas que têm muitos contatos, mas tem pouco relacionamento. Há pessoas que têm muitos contatos no telefone, muito número de telefone. Para tudo que você precisar, essa pessoa, ela consegue o contato de alguém. Só que nem sempre ela tem bons relacionamentos. Nem sempre ela tem bons relacionamentos. Hoje eu quero falar sobre essa unidade. Existe essa rede de governo, de contatos, de conexões. Isso é muito bom. Mas, se você quer avançar, o nível de comunhão que você tem com as pessoas que você tem vai definir a sua maturidade, vai definir o seu avanço, sua intimidade, seu crescimento e até a sua prosperidade. Desde cedo, desde quando o Senhor me alcançou, lá na adolescência, desde então, eu aprendi esse poder de caminhar com as pessoas certas, estar perto das pessoas certas. Porque não é com todo mundo que você vai ter esse tipo de relacionamento. Não é. Mas antes eu quero que você anote algumas coisas aqui. Tá bom? Anota, por favor, assim. 4 perguntas que eu preciso fazer para ser bem sucedido no processo. Quero que você anote isso. Antes de a gente começar aqui no texto propriamente dito. Quando a gente fala de resultados, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala a respeito de avançar, é fundamental que você tenha clarificado assim, as perguntas certas que você precisa fazer. Eu quero que você coloque assim, 4 perguntas que eu preciso fazer para ser bem sucedido. Primeira pergunta é a seguinte: em que direção eu estou indo? É a primeira pergunta. Em que direção eu estou indo? Essa pergunta aqui, ela define o seu estado desejado. O que você quer realmente. Em que direção eu estou indo? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que eu estou indo? A primeira pergunta tem a ver com a direção. Em qual direção eu estou indo? A segunda pergunta tem a ver com o porquê. E esse porquê tem a ver com os valores. A primeira pergunta tem a ver com o seu estado desejado. Mas a segunda pergunta tem a ver com o quê? Com os valores que te guiam. Isso aqui está conectado diretamente com o que eu vou falar aqui hoje. Por quê? Porque o tipo de pessoa que você tolera na sua vida e o tipo de pessoa que você busca caminhar vai definir exatamente aonde você vai chegar. E o que você quer na sua vida. Quem te cerca, quem caminha com você, define aquilo que você quer. Tem muitas pessoas que querem um tipo de coisa, mas andam com gente que fortalece exatamente o contrário. Tem pessoas que querem algo, mas o tipo de gente que anda mostra que você realmente não quer isso. Porque essas pessoas com quem você caminha, com quem você tem relacionamento, não querem a mesma coisa que você quer. Então, a segunda coisa tem a ver com o seguinte: quais são os valores que guiam a minha vida, que conduzem a minha vida? Terceira pergunta: como chegarei lá?
E esse como tem a ver com a estratégia. Tem a ver com a estratégia, o como, que é uma das coisas que as pessoas mais querem saber, entender o como. Como será? Eu até sei aonde eu quero chegar, mas como eu chegarei lá? O como tem a ver com o quê? Com a estratégia. E de que a comunhão, o relacionamento, as conexões que você faz, as pessoas que você anda, a energia, a atmosfera, a frequência das pessoas com quem você caminha é fundamental, porque dependendo de quem você está caminhando, não é estratégico para você. Não são pessoas que realmente vão te levar ao próximo nível. Não é o tipo de ambiente que é a favor para você crescer. Daqui a pouco alguém já coloca, e se for o marido, e se for a esposa? Tira esposa e marido dessa parada. Tira. Não é para marido e esposa que eu estou falando. Marido e esposa você vai viver até o fim da sua vida. Ponto. Não adianta nem vir com essa história. Meu marido, minha esposa não está na mesma frequência que eu. Você vai treinar e vai dedicar toda a sua vida para ter o marido que você deseja. E se for o contrário, é o marido que vai fazer para que a esposa seja assim. Investe, treina, inspire, encoraje. Faça o que for necessário, que estiver além das suas forças. Não coloca marido e esposa nessa equação aqui. Você não vai abrir mão, você não vai separar. Você não vai embora de casa. Então, esquece essa parada. Não é sobre marido e mulher que eu estou falando. Essa parada você vai resolver. Sempre o cônjuge, pois é. Sempre alguém diz, mas o meu cônjuge não está na mesma frequência que eu. Se vira. Resolve, busca ajuda. Entendeu? Como que eu chegarei lá? Às vezes o problema é que você treina mais os de fora do que os de dentro de casa, você sabe disso. Você às vezes dá mais atenção para fora do que para dentro de casa. Às vezes fica reclamando do marido da esposa, mas você às vezes mais treina, inspira, encoraja, instrui, orienta, serve quem está fora e não serve quem está dentro de casa. Dá uma observada nisso. Quarta pergunta é, e se der errado? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. É importante que você pense, avalie o pior cenário. Quando o medo, por exemplo, quiser te invadir, assim, faça um exercício de ensaio mental e busca, assim, projetar o pior cenário possível. Você vai perceber que rapidinho o seu cérebro vai cortar energia. Rapidinho. Projeta aquele cenário mais assustador, mais catastrófico, assim. Pode ter certeza que o teu cérebro, daqui a pouco, ele vai, pera um pouquinho, acorda, você está fora. Vai cortar energia. Estou te dando aqui uma dica, uma estratégia fenomenal para você fazer com que a sua mente tenha energia cortada quando você estiver projetando essas coisas doidas, loucas, esses problemas que nem existem. O que é esse pensamento se der errado? Gerenciamento de risco e planejamento de contingências. Anota isso aí, por favor. Gerenciamento de risco e planejamento de contingências. Cada uma dessas perguntas tem sim muito a ver com aquilo que eu vou falar aqui hoje. Vamos ler o Salmo 133? Vamos lá. E só para concluir essa parte aqui pequena de introdução, é importante que você coloque as pessoas certas nos lugares certos da sua vida para você definir exatamente em que direção que você está indo. O que você quer. Essas pessoas que você caminha hoje, elas estão lá, nesse lugar para onde você está indo. Elas pertencem a este lugar. Segundo, os seus valores. Essas pessoas que estão à sua volta alimentam os seus valores, fortalecem os seus valores. Pessoas com quem você caminha, tem comunhão, relacionamento. Ouve, fala, relaciona-se, caminha. Fortalecem os seus valores ou esvaziam? Como que você vai chegar? É estratégia. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo e disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa,
você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. É estratégico caminhar com essas pessoas? É estratégico ter comunhão com elas? Por último, tem algum plano B? Um outro projeto, um outro plano? Caso esse aí não funcione perfeitamente, deixa isso aí. Faça perguntas. Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês são perguntas focadas no agora, do presente. Então saia daquelas perguntas negativas e vá para perguntas positivas. O que de fato eu quero? Essas perguntas aqui definem exatamente isso. Vamos lá. Salmo 133. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Contemplai quão bom e agradável, ou quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em união. Eu não gosto muito dessa tradução aqui, parece que ela fragiliza um pouco o texto, esvazia um pouco o poder desse texto. Mas outra tradução diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Nessa tradução aqui fala união. Eu não gosto muito dessa palavra união. Nós temos que ter união. Não, união é açúcar. Uma marca de açúcar chamava união, né? Açúcar, união. Deus não trabalha com união, Deus trabalha com unidade. Unidade. União é um monte de batata dentro de um saco. Unidade são essas batatas cozidas, descascadas, amassadas e misturadas. É um purê de batata. União é um saco de batata. Unidade é um purê de batata. E é aqui que está a parada. Para ter comunhão com alguém, para andar com alguém, se eu quero amadurecer, se eu quero crescer, eu vou ter que ser descascado, eu vou ter que ser cozido, eu vou ter que ser amassado, e eu vou ter que ser amalgamado. Lembra do Durepox? Aquela massinha que você juntava assim, depois você não tinha como desfazer mais? União é diferente de unidade. União é juntar. Mas a unidade significa uma mistura insolúvel. Insolúvel. Essa questão do casamento, por exemplo. Só pode manter uma aliança quem conhece o Deus da aliança. Não foi juntado, foi misturado. É diferente, foi misturado. Unidade é fazer o que alguém quer? Claro que não. Eu sou com muita gente que pensa totalmente diferente de mim. Vocês acham realmente, por exemplo, que a minha mulher, meus amigos, sócios, colaboradores, parceiros, pensam exatamente como eu penso? Claro que não. Fazem exatamente o que eu quero? Claro que não. Mas o que nos mantém unidos, então? O propósito. Deus não junta pessoas, Deus junta propósitos. Anota isso aí, por favor. Deus une propósitos. Deus une corações. E é por isso que você precisa ser um farejador nato de corações. Tem pessoas que aparentemente têm tudo a ver com você, mas o coração não bate. Tem pessoas que às vezes pensam exatamente como você pensa, mas parece que quando você vai checar o espírito, não conecta. Você percebeu isso? Não conecta. É impressionante, é uma coisa assim, incrível. Nossa, essa pessoa... Gente, a gente tem tantos pontos em comum, mas às vezes tem mais pontos que divergem. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Coração é algo maior. Porque essa questão de opinião, ponto de vista, afinidade, essas coisas são muito voláteis, essas coisas são muito fugazes. O propósito é mais elevado. O propósito faz com que aquilo que nos une se torne muito mais forte do que aquilo que nos separa. É mais consistente. Ele fala assim: como é bom os irmãos andarem juntos em comunhão. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É uma unção que desce, é um fluir de Deus que desce. É uma glória que desce, é um poder capacitador. Unção é poder do Espírito. Unção é o poder do Espírito Santo que capacita, mas então esse óleo desce da barba e vai para o corpo, para as orlas das vestes de Arão, o sacerdote. Diz ainda a palavra: como o orvalho de Hermon.
e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a sua bênção e a sua vida para sempre. Aonde que a bênção de Deus flui? Aonde que a bênção flui? Na unidade. Aonde que a bênção de Deus flui de verdade? Aonde que a bênção flui? A bênção flui na unidade. Gente, isso aqui é uma coisa tão preciosa. Porque escuta só, unidade é uma coisa tão poderosa que até fora de Deus ela funciona. Você sabia disso? Unidade é algo tão poderoso que até fora de Deus ela funciona. Quer um exemplo? Torre de Babel. Torre de Babel. Olha o que é o poder da unidade. A palavra diz que é na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Eles estavam construindo uma torre tão alta, tão elevada, tão poderosa, que Deus teve que descer para ver o que eles estavam construindo. Tão poderosa era aquela obra. Deus precisou descer para ver o que eles estão construindo lá embaixo. Era uma torre que o propósito deles era um propósito perverso, maligno. O propósito deles não era um propósito elevado, abençoado, bendito, próspero para Deus, não. Mas era um propósito perverso, rebelde, chegar até o cume dos céus. Babel é o começo de Babilônia. Babilônia nasce em Babel. Babilônia é a evolução de Babel. O que acontece? Deus, lá em Gênesis 11:6, teve que descer. Ele teve que dividir as línguas. Deus disse o seguinte: agora não haverá limite para tudo que eles intentarem fazer. Olha que coisa poderosa. Até fora de Deus, a unidade funciona. Um dia alguém mandou uma pergunta para mim assim: como é que eu andar com as pessoas é muito difícil. Parece que nem Deus coopera com a gente. Eu fiquei pensando, como que é o negócio? A pessoa diz assim: andar com as pessoas é muito complicado, muito difícil. Parece que nem Deus ajuda. E escuta uma coisa, quero que eu te diga a verdade. Deus não vai provocar uma coisa. Deus não vai provocar uma unidade se você mesmo não quer. Se você não quer caminhar com alguém, Deus não vai te forçar. Se você não quer andar com alguém, não quer aprender com alguém, Deus não vai te forçar. Deus não vai forçar você a ser um com ninguém. Tem pessoas que pensam que são robôs, né? Tem gente que pensa que é robô. Deus vai me forçar a andar com pessoas. Não vai. Tem muitas pessoas que estão em ambientes, frequentam ambientes, lugares, comunidades, são esquentadores de banco. Não tem a disposição de caminhar com ninguém. Sabe que muitas vezes não tem? Porque caminhar com alguém, você vai ter que se despir da sua própria glória. Aí tem gente que fala: mas mexer com gente é difícil demais, mexer com gente dá trabalho demais. E tem gente que a vida toda vive no seu mundinho fechado, no seu cantinho fechado. Vive naquela vidinha. Porque pessoas já me frustraram demais, pessoas já me machucaram. E de fato, você quer saber de uma coisa? As pessoas realmente não são tão merecedoras assim. Para te falar a verdade mesmo. Todos nós não somos tão agradáveis assim como a gente imagina. Cada um de nós tem o seu grau de insuportabilidade, né, gente? A gente se conhece, não é verdade? É um fato. Não é todo dia que você está assim animado, alegre, feliz, com disposição para servir outras pessoas. Mas nós temos que aprender com Jesus. Temos que aprender com o Mestre. O que ele fez? O que ele fez? Ele tirou a toalha. João capítulo 13, ele amou os discípulos até o fim. Eles estavam entre eles com aquela discussão quem era o maior. Na verdade, a pergunta deles sobre quem era o maior era também quem é o melhor de nós. E quando eles estavam perguntando quem era o maior, eles queriam definir o que também? Quem é o menor? Olha isso aqui, prestem bem atenção. Quando os discípulos estavam perguntando quem é o maior, eles queriam definir, na verdade, quem? Quem é o menor de nós? Porque definir quem é o menor é definir quem vai servir. Pega isso aqui, por favor. Quando os discípulos estavam perguntando, você vai entender o contexto. Quando os discípulos estavam perguntando quem era o maior, eles, na verdade, estavam querendo definir quem era o menor. Porque o menor entre eles era quem deveria lavar as mãos, era quem deveria lavar os pés, era quem deveria ungir a cabeça. E na mesma hora que eles perguntam isso, o que Jesus faz? Ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E depois ele fala: maior é aquele que serve. Quem quiser ser maior no reino,
seja o primeiro a servir. E aí eu vou te falar uma coisa, alguém perguntou aqui qual é a diferença de união e comunhão. A união, ela é o estágio posterior, maduro, de quem se uniu. Porque uma coisa é a gente se juntar, outra coisa é a gente caminhar junto. Porque a comunhão é quando a unidade se tornou tão forte que a gente não só se juntou, nós queremos caminhar juntos. Tem muita gente que se une, mas não caminha junto. Se une e se separa, se une e se separa. Você tem muitas pessoas com quem você se junta, mas logo se separa. Porque tem uma coisa, não é tão difícil assim você se juntar, mas caminhar junto depende de uma decisão diária de quê? De servir, de cooperar, de colaborar e principalmente de aprender. Eu pergunto para vocês uma coisa aqui. É mais difícil você liderar ou é mais difícil você ser liderado? Eu posso te dizer uma coisa, eu desempenho liderança já faz mais de 25 anos que eu lidero. Eu tenho descoberto uma coisa, ser liderado é muito mais difícil. Eu te afirmo isso, liderar tem os seus desafios, mas ser liderado é muito mais difícil. Por quê? Porque para ser liderado, para ser conduzido, para aprender com alguém, eu vou ter que me despir da minha glória. Eu vou ter que abrir mão da minha glória. Vou ter que pisar no meu ego. Eu vou te contar uma coisa. Não é fácil pisar no seu ego. Para caminhar com alguém, para desenvolver relacionamento com alguém, eu vou ter que ter a disposição de aprender todo dia. E a questão é a seguinte, quem é que tem toda essa disposição de aprender? Sabe o tal do eu já sei? Eu já sei, eu já sei, eu já sei. O eu já sei te atrapalha muito mais do que qualquer falta de habilidade que você tem na vida. Sabia disso? Isso mesmo. Então, nós precisamos ser mestres em relacionamento. Nós precisamos aprender sobre relacionamento. Precisamos crescer em relacionamento. E aqui o salmista está dizendo que é bom que os irmãos vivam em comunhão. União, se juntar. Comunhão, andar junto. Essa é a diferença. União. Estou repetindo. União, se juntar. Unidade, se misturar. Comunhão, andar junto. É quando essa união se tornou comum a todos nós. É quando essa unidade se tornou o nosso alvo e a nossa própria vida. Agora, eu não estou falando de apego emocional, não estou falando de doença emocional, do apego, de ficar preso a alguém, de ficar refém emocionalmente a alguém. Não confunda as coisas. Eu não estou falando de você ficar apegado a alguém, de você ficar preso a alguém emocionalmente. Nós temos que ser pessoas maduras, que caminham, que desapegam. No final, nós vamos nos encontrar. No final, vamos nos encontrar. Não quer dizer, é como na corrida. A gente vai correr de grupo assim, geralmente tem um batalhão que se desprende. O batalhão da frente não espera o batalhão de trás. Não, o batalhão de trás é que tem que acelerar. O batalhão da frente não espera o batalhão de trás. É o batalhão de trás que tem que acelerar o passo para alcançar o batalhão da frente. Não quer dizer que a unidade, que a comunhão é você ficar preso a pessoas com quem você caminhou há tantos anos atrás. Já passaram muitas e muitas pessoas pela minha vida. Muitas, mas muitas mesmo. Muitas que me lideraram, outras que eu liderei. Milhares de pessoas, para te falar a verdade. Milhares de pessoas. Só que muitas vezes esse apego emocional, essa dependência emocional das pessoas vai te atrapalhar. De trazer novas pessoas para aprenderem com você. De caminharem com você. E aí nós temos algumas situações que nós muitas vezes ficamos assim presos e não crescer. Eu quero falar um pouco disso aqui hoje em relação à sua maturidade nos relacionamentos. A vida de Deus, e aqui o salmista diz, a vida de Deus, o salmista disse, no meio dessa unidade, no meio dessa comunhão, Deus ordena o quê? A sua bênção e a sua unção para sempre. Aonde é que está a bênção? Aonde é que está o fluir? Aonde é que está o favor? Na unidade, na comunhão.
Pergunta que eu quero fazer para você: você tem comunhão com alguém? Não, Mateus, as pessoas já me feriram demais. Não, as pessoas já me prejudicaram demais. As pessoas já me feriram demais. Eu não quero mexer com gente. Eu não quero mexer com gente, eu não quero andar com ninguém, eu não quero frequentar lugar nenhum, eu não quero caminhar com ninguém, eu não quero ter esse negócio, não. Eu prefiro caminhar sozinho. Pois eu vou te dizer, sua maturidade está relacionada diretamente com a sua disposição de andar com as pessoas, de caminhar com as pessoas. Jesus poderia ter vindo à Terra e feito tudo sozinho. Ele fez sozinho? Não. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, andou na Terra 33 anos. Ele fez tudo sozinho? Não. Não fez. Eu sei que muitos de nós viemos de ambientes em que nós fomos machucados, em que nós fomos traídos, em que nós fomos abusados, em que nós fomos, de repente, passados para trás, em que nós, de repente, fomos ultrajados, perseguidos, criticados. Quem, na verdade, nunca se chateou com outras pessoas? É quase impossível você dizer que tem, não. Existe uma pessoa que nunca se chateou na vida, nunca se contrariou, que nunca se decepcionou com pessoas. É impossível. Não tem como. Todo mundo já teve um problema de perseguição, de crítica, de abandono, de abuso, um monte de coisas. Agora, só porque você passou por essa situação, você não vai mais se abrir para aprender, para crescer, para ajudar e para servir as pessoas. União, juntar. Vou falar de novo esse exemplo aqui. Tá? Um dos mais preciosos. União é um saco de batata junto. Unidade. Cozinhar essas batatas. Descascar essas batatas. Amassar essas batatas. E aí, se você misturar essas batatas, fazer um purê de batata. União, saco de batatas. Unidade, purê de batata. Para mim, um dos exemplos mais clássicos que existe. União, juntar. Comunhão, caminhar junto. A diferença. Pegou o conceito aí? Escreve, por favor. União, juntar. Comunhão, andar junto. São coisas bem distintas. Tem pessoas que até conseguem se juntar, mas não conseguem caminhar junto. Não conseguem continuar. Vamos falar de algumas coisas aqui em relação a essa questão da comunhão, a essa questão da unidade. Escreve, por favor, alguns princípios aqui sobre a unidade. Primeira coisa, a unidade, ela é bela aos olhos de Deus. Deus tem prazer na nossa unidade. Cara, deixa eu contar uma coisa, como pai, esses exemplos em relação aos nossos filhos tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem uma coisa que me irrita demais em relação aos meus filhos, mas muito mesmo, mais do que a desobediência deles para comigo em algumas coisas. Uma das coisas que mais me irrita é a maneira como eles tratam uns aos outros. Não tem nada pior. Eu já falei para eles várias vezes. Você às vezes me desobedece nisso, faz uma coisa que eu não gosto. Mas se tem algo que é irritante para mim, é a acusação de vocês uns para os com os outros. É essa falta de amor entre vocês, essa condenação entre vocês, esse julgamento entre vocês. Eu fico pensando que Deus, ele olha para nós da mesma maneira. Tem muitas pessoas que pensam assim, vou pecar contra Deus, for desobediente, for rebelde, é a coisa mais terrível que pode existir. De fato é muito ruim, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que mais assim, causa um desconforto, causa assim, um descontentamento no coração do Pai. Quando nós nos julgamos, nos condenamos. Por isso que a religiosidade é uma coisa tão nociva para o nosso crescimento. Porque a religiosidade é o quê? Esse moralismo, esse arroto de moralismo, de querermos cercear a liberdade uns dos outros, condenar uns aos outros, julgar uns aos outros. Quando
você estiver caminhando com pessoas, bate a mão na sua cabeça assim, faz assim, ó, suspensão de julgamento. Vai dizer, suspensão de julgamento. Você não consegue caminhar com ninguém se você não parar de ser um julgador, um condenador. Não tem nada pior. Então, meu desafio em relação ao meu filho mais velho, por exemplo, é que ele às vezes é muito moralista. Ele quer ser pai das meninas. Eu falo com elas, ele quer repetir a minha voz, o meu comando. Acho que ele gosta. Cara, você quer ser pai, você quer casar, não quer ser pai, né? Você quer ser pai, você quer ser líder, eu já te entendi. Já compreendi, porque você gosta demais de ficar. Então tem uma coisa que, olha, em Provérbios a palavra fala o seguinte, que tem 6 coisas que o Senhor detesta, odeia, mas a 7ª ele abomina. Você pode ler depois, sabe, me parece que é Provérbios capítulo 6, se eu não me engano, depois eu acho esse texto aqui. Diz que tem 6 coisas que o Senhor detesta, odeia, mas a 7ª ele abomina. E é interessante que a 7ª é a seguinte, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, Deus abomina de todo o seu ser, com todo o seu ser, aquele que semeia contenda, divisão entre os irmãos. Gente fofoqueira, gente condenadora. Como é que você vai ser uma pessoa que fofoca? Como é que você vai caminhar com uma pessoa que fala mal, que condena, que julga, que critica o tempo todo? Como é tóxico, como é ruim você estar perto de uma pessoa que está o tempo todo com esse moralismo, querendo cercear a liberdade dos outros. Quem é livre não quer atrapalhar a liberdade de ninguém. Quem é livre não condena a liberdade de ninguém. Quem é livre de fato não fica julgando a liberdade de ninguém. Não fica julgando servo alheio. O seu irmão não é servo seu. O seu irmão é seu irmão. Ele serve ao Senhor. Deixe que o Senhor trate com ele, lide com ele, trabalhe na vida dele, do tempo dele, da maneira dele. Isso é muito forte. Olha aqui, ó, o irmão até colocou aqui, ó, Provérbios 6,16, obrigado. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim. 7 são abominações para ele. O que Deus detesta? Escreve aí, Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Olha, ó. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e a 7ª qualquer, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Impressionante. Aquela pessoa que fica pegando uma coisa daqui, uma outra daqui lá, fica juntando essas peças e engendrando divisões. Pois é. Aí como é que vai ter bênção num ambiente desse? Agora, como é que é essa bênção que Deus ordena? Escreve aí, primeira coisa. Vamos falar de vários princípios aqui então. Coloca, por favor, aí. Primeira coisa. A comunhão entre os irmãos é bela. E você tem irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Há algo que nos une. Há algo que nos une. O sangue de Jesus. Nós somos filhos. A comunhão é bela aos olhos de Deus. O que a palavra diz? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então Deus olha para nós e fala, eu amo ver os meus filhos caminhando em unidade. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma palavra de vida. Segunda coisa. Escreva aí. Segunda coisa. Uma casa dividida não prevalece. Uma casa dividida não prevalece. Nós somos parte de uma casa, sim ou não? De uma construção. Jesus disse em Mateus 12:25, que se o reino de Satanás estiver dividido, esse reino vai prevalecer. Eu vou te contar uma coisa. Até no reino das trevas, há unidade. Sim, há unidade. Nós temos 4 hierarquias no mundo espiritual. Principados e potestades. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Até o reino espiritual é organizado. Até o reino de Satanás é organizado. Que coisa, hein? E nós ficamos entre nós, às vezes, com discórdias, divisões, bobagens, títulos, perseguições, julgamentos, condenações. Terceira coisa.
falta de unidade entre os irmãos é um sinal de que imaturidade e carnalidade. Vai anotando aí. A desunião, a desunidade entre nós é sinal de que imaturidade e carnalidade. Eu não vou com a cara daquele fulano. Eu não vou com o jeito do Mateus. Eu não gosto do jeito do Ricardo. Eu não gosto do jeito do Pablo. Eu não gosto. Cara, por que você não pega o que é bom? Por que você não retém aquilo que é bom? Eu fui infantil durante muito tempo. Eu deixei de aprender coisas preciosas com pessoas que estavam à minha volta. Eu deixei de aprender, perdi grandes oportunidades na vida. Porque eu não vou com o jeito do fulano. Sabe aquela idiotice? O meu santo não bate com ele. Então eu vou te falar uma coisa. Se é o irmão, o seu santo não bate com ele, ou o santo dele está errado ou é o seu. Então alguma coisa de errado aí. Porque se é o irmão, como é que o seu santo não bate com ele? Na verdade é o seu ego que é muito grande. O seu ego é que não cabe dentro do mundo. E você pensa que o mundo inteiro deve para você. E todo mundo tem que olhar para você sorrindo e falar exatamente o que você gosta de ouvir. Falar exatamente do jeito que você gosta de ouvir. E falar exatamente aquilo que você quer ouvir. E olha, eu vou te contar uma coisa. Não quer dizer que não tenha discussão. Não quer dizer que não tenha discordância. Não quer dizer que a gente pense exatamente igual. Porque tem gente que pensa assim. Não, unidade é eu pensar exatamente o jeito que o outro pensa. De jeito nenhum. Pelo contrário. Não falei para vocês que a batata tem que ser descascada, cozida e amassada? Pois é. É legal falar disso, né? Mas na prática funciona assim. Você vai ser pressionado, você vai ser sacudido, você vai ser descascado e Deus vai usar gente para te descascar. Deus vai usar pessoas para te descascar. O jeito de uma pessoa que você não achou esquisito o jeito dela. Olha a maneira que essa pessoa me tratou. É engraçado, você consegue observar bem o jeito que alguém tratou você. E a maneira como você às vezes trata outras pessoas. É Deus só dizendo o seguinte: coloquei alguém na sua vida para fazer com você exatamente o que você faz com outros. Pois, só para mostrar para você que você também não trata tão bem as pessoas como você acredita que tratava. Como você acha que tratava. Só para te mostrar que você não é tão maduro ainda quanto você imagina que fosse. Isso é uma lei de projeção. Você acaba colocando para fora aquilo que você carrega dentro de você e alguém Deus vai usar para te mostrar isso. Então essa desunidade demonstra o quê? Imaturidade, infantilidade, carnalidade. Para servir o outro, tem que abrir mão da glória, tem que pegar a toalha da humildade. Eu vou te falar uma coisa: servir quem, uau, muito obrigado, é fácil. E quando você serve alguém que é exigente, você quer ter um teste na sua vida? Você quer passar no teste? Quer ou não quer? Você quer ser aprovado? Eu vou te contar. O dia que você servir alguém que falar para você assim, não ficou bom, não ficou legal, você vai descobrir se você é carnal ou se você é espiritual. Uma vez eu estava fazendo um evento, um gestor ali daquela empresa, eu estava organizando o café da manhã. E ele falou para mim assim, aí acabou o café, eu organizei tudo direitinho, e saí, fui correr, fui treinar. E ele mandou uma mensagem para mim, falou assim: Mateus, foi você que organizou esse café? Foi por quê? Tá uma porcaria, tá um lixo, desse jeito. Isso aqui não combina com você não, tá totalmente fora. E ele, ó, me esmurrou. E naquela hora, mas me subiu aquela ira. Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu sempre fiz certo, sempre fiz bem feito. Só porque uma vez eu fiz errado. O cara fala uma coisa dessa para mim, vou quebrar o pau, vou mandar uma mensagem para ele, vou falar um monte de coisas. E é aí que entra a sua maturidade. Era um amigo, um irmão, uma pessoa que eu andava, eu tinha muita admiração por ele, né? A gente tinha uma unidade muito forte. E na hora eu respirei fundo e pensei assim, e se ele tiver certo? Se realmente eu tiver feito uma porcaria? E se realmente eu tiver feito algo muito ruim? E se eu realmente tiver feito uma coisa que não combina com o meu jeito? Eu comecei a me perguntar, comecei a me questionar, não questionar ele. O jeito que ele falou, olha a maneira que ele disse, olha como é que ele falou, tal. Não, deixei pra lá. O que eu falei? Escuta, é o seguinte, amanhã tem novamente, não tem? Então pode deixar que amanhã eu vou fazer. Pode deixar que amanhã eu vou arrebentar. A reunião aconteceu no outro dia do mesmo jeito. Eu fui lá. Eu
fiz um buffet, assim, coisa de hotel 5 estrelas. Eu peguei o dinheiro e fui lá e comprei as coisas. Pedi para 3 ou 4 pessoas organizarem ali, copeira, fazer aquele café e tal. Tinha vários tipos de suco, quitanda, não sei nem contar quantos tipos de quitanda que tinha. Falei, eu organizei. Aí depois ele mandou uma mensagem, uau, isso aqui se incomoda com você. Eu me questionei, me perguntei, será que não está certo? Eu não fiquei assim, melindrado, o jeito que falou comigo. Gente, nós não temos idade mais natural, emocional e nem espiritual para ficar melindrado com as coisas. O negócio é que a nossa geração é uma geração extremamente melindrada. Olha o jeito que falou comigo, olha a maneira. Eu cresci, servi quem concorda com você, servir quem te aprova o tempo todo, servir quem diz assim, uau, muito obrigado por ter me servido. É fácil? Não tem dificuldade nisso aqui. Agora, servir quem fala para você, se não tá bom, faz direito, é um saco. Mas é aí que você cresce. A comunhão é bela aos olhos de Deus. Toda casa dividida não prevalece. Terceiro, a desunião, é sinal de imaturidade. Quando nós estamos unidos, quando a igreja, nós, os filhos de Deus, a comunidade dos filhos, ela está unida, isso chama a atenção dos de fora. Isso chama a atenção daqueles que não conhecem a Deus ainda. Ou seja, a unidade, a comunhão, ela é evangelizadora. Ela mostra para os de fora. E Jesus, o que Jesus disse? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Que vos ameis uns aos outros, que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, só existe fruto onde existe unidade. Escreve isso aí. Só há fruto onde não há unidade. Alguém perguntou aqui, Mateus, como que eu não bato de frente com as pessoas? Bata de frente só com você mesmo. Tem uma coisa muito importante em relação a isso. São várias nuances aqui. O que acontece? Você não vai deixar de confrontar quem tem que ser confrontado. Mas antes de confrontar outros, confronte a você mesmo. Qual é a sua real intenção em bater de frente com alguém? Por que você bateria de frente com alguém? Vai ter despojo? Eu sempre penso o seguinte, eu não fico entrando em guerra. Mas se alguém me chamar para batalha, eu vou até o fim, eu vou terminar. Eu não começo, mas eu termino todas. E as que eu terminar, eu vou até o fim. Mas por quê? Porque eu quero manter a unidade. Porque é uma tolice nossa pensar também que para manter a unidade você tem que ser idiota. Tem que ser bobo. Não quer dizer isso. Para manter a unidade com alguém, se necessário for, você vai ter que discutir. Você vai ter que brigar. No sentido mais saudável, né? Você vai ter que partir para cima. Então você vai avaliar. Não foi porque essa pessoa passou do limite. Não dei para ela essa liberdade. Uns dias atrás, na verdade, uns meses atrás, uma segunda-feira, um amigo, um irmão, um cara que eu conheci, andei junto durante muito tempo, um cara que nós éramos assim, mas muito unidos mesmo. Um cara que caminhou comigo durante muito tempo, uma pessoa que eu admiro pra caramba, gosto pra caramba. Uma segunda-feira, tô lá mexendo no Instagram, o cara me mandou no meu direct uma mensagem. Mateus, quem te viu, quem te vê, hein? Você hoje fazendo as mesmas coisas que você condenava há um tempo atrás. Muito estranha essa sua hipocrisia. Você cancelou um monte de pessoas na sua rede social. Você fala um monte de coisas lá. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, mas será que foi esse sujeito mesmo que me mandou essa mensagem? Será que foi ele mesmo que mandou isso para mim? E eu vou te contar uma coisa. Sou uma pessoa muito tranquila, mas não é legal a gente ficar batendo de frente. Não. Eu falei para ele, mano, me liga que a gente vai conversar. E eu estava num momento assim, eu estava num dia assim que qualquer um que passasse na frente eu ia atropelar. Eu estava num dia que qualquer um que passasse na frente eu ia passar por cima. Não tem esse dia que você está desse jeito? Tem dia que você está assim. Aí de quem passar na frente eu vou atropelar, eu vou passar por cima. Tem dia que a gente está assim. Tem dia que você está desse jeito. Um cara veio caçar no lugar errado, com a pessoa errada e no dia errado. Não estava num dia assim, de muitos sorrisos. Um cara passou na frente. Eu vim com um bitrem carregado de cida. Nossa, mas foi muito ruim. E eu falei, mano, agora a gente vai resolver essa parada. Eu fui falando pra ele. E ali mesmo, direct. Primeira coisa que eu falei, me liga. Já que você quer me exortar, me liga pra gente conversar. Eu vou te explicar, tintim por tintim. Não, você quer brigar. Eu falei, foi você que me chamou pra brigar. Eu não queria brigar. Não te procurei, não te chamei, não te dei liberdade pra falar comigo.
Mas já que você caçou a confusão, agora nós vamos até o fim. Já que você caçou, nós vamos até o fim agora. Sabe aquela história? Tem um ditado que dizia, né? Eu dou assim um boi para não entrar na briga. Mas depois eu dou uma boiada inteira para vencer essa parada. Pode ter certeza disso. E aí a gente foi. E no final da discussão eu falei para ele, eu quero dizer para você, esse aqui para nós hoje foi um tratamento, foi um aprendizado, eu quero dizer que eu te amo e que da minha parte está resolvido. E se você quiser continuar com a nossa amizade, agora vai ser muito melhor do que já foi. Falei para ele no final, porque no final das contas é o seguinte, você realmente amadureceu com essa confusão? Você amadureceu com essa situação? Então é o seguinte, hoje nós crescemos um pouco mais na nossa unidade. Nós crescemos um pouco mais com a nossa unidade. Falei para ele, crescemos um pouco mais na nossa unidade. Fomos para a briga, mas crescemos. Eu vou te contar mais. Pode observar bem, as pessoas com as quais você mais tem unidade agora, mais tem unidade hoje, são aquelas pessoas que às vezes você mais teve discussão, mais brigou, mas são as pessoas que você mais gosta, são as pessoas que mais te respeitam. Sim ou não? Sim. São as pessoas que às vezes mais te confrontaram. São as pessoas que mais criaram desconforto para você. Você aprendeu com elas, tolerou, amou, serviu e cresceu. Vamos lá. A comunhão é terapêutica. Escreve isso aí, a comunhão é terapêutica. A unidade entre os irmãos é terapêutica, ela é curadora. No versículo 2 fala isso. Ela é curadora, restauradora. Esse caminhar juntos, pessoal, meus queridos, nos cura. É como o óleo precioso sobre a cabeça. O que esse óleo faz? Esse óleo cura, esse óleo restaura, esse óleo desce. Há um poder curador no relacionamento. Há um poder curador na unidade. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos na fé, caminhando com Deus, é ame o seu irmão. Mas não é amar como você se ama, é amar como eu te amei. E essa comunhão, porque que eu falo para vocês, às vezes nós estamos aqui compartilhando, eu estou aqui a cada dia trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, eu sinto uma energia, eu sinto uma conexão, mesmo não estando no mesmo lugar que você está, mesmo você estando me vendo aí de longe, milhares e milhares de quilômetros de repente. O que eu percebo? É espírito, é frequência. Existe uma sinergia perfeita, unidade. Por quê? O mesmo espírito que fala com você, fala comigo. E esse espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Esse espírito é restaurador. Esse espírito é curador. Esse espírito cobre multidão de pecados. Esse espírito é perdoador. Esse espírito é tolerante. Então essa conexão é poderosa. Pessoas não são merecedoras do nosso amor, ame-as a si mesmo. Pessoas são ingratas, ame a si mesmo, sirva a si mesmo. Pessoas não conseguirão te retribuir por aquilo que você fez. Ame, sirva e faça a si mesmo. Faça por causa do seu chamado. Você não dá para as pessoas de acordo com o que elas merecem. Você dá de acordo com quem você é. Uau! Escreve isso aí, por favor. Eu não faço porque as pessoas merecem ou por quem elas são. Eu faço do tipo de pessoa que eu sou. A nossa união, nossa unidade é como o óleo. O óleo na palavra é símbolo de quê? Espírito. O óleo na palavra é símbolo de quê? Cura, alívio, restauração. O óleo na palavra era usado para quê? Remédio, unção, cosmético. Era usado para quê? Para fazer comida, para alimentar. Então olha que coisa interessante. Aqui diz que a unção, que a unidade, ela produz esse óleo que desce da barba e escorre pelas vestes. O que é isso? Poder curador, restaurador, terapêutico, alimentador, edificador. Quando não há comunhão, há doença. Os coríntios que eu digo, a igreja de Corinto, lá não tinha unidade. Ali é competição, rivalidade. Eles tinham muitos dons, mas não tinham amor. Interessante.
Se você depois estiver lendo a palavra, a primeira carta aos Coríntios, é Paulo corrigindo a postura daqueles irmãos ali. Eles tinham muitos dons, mas não tinham amor, não tinham unidade. E é por isso que ele escreve o capítulo 13, nada na Bíblia é por acaso. Por que Paulo escreve? Por que Paulo escreve a carta aos Coríntios? Para corrigir a imaturidade e o principal problema que eles tinham lá, divisões. Tinham 4 partidos lá. O partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido de Cristo. Eram 4 partidos que tinham naquela igreja, naquela comunidade. 4. A igreja tinha 4 grupos. O de Paulo, de Pedro, de Apolo e de Cristo. O de Paulo eram os pioneiros, construtores da igreja. O de Pedro era o partido dos legalistas. O partido de Apolo era o partido dos intelectuais, aqueles que se achavam mais entendidos. E o partido de Cristo, que por incrível que pareça era o pior. Era o partido daqueles que se achavam mais espirituais. Olha que coisa isso. No meio da comunidade dos irmãos, tem gente que é legalista, moralista, que vive enfiando o dedo onde não é chamado, vive condenando as pessoas. São os moralistas religiosos de plantão. Tem aqueles que vieram antes e acham que são mais sábios e podem mandar na vida de todo mundo. É o partido de Paulo. Tem o partido de Apolo, que é o partido daqueles que são intelectuais, aqueles que são mais inteligentes, que acham que foram colocados naquela posição para ensinar todo mundo, são os professorais de plantão. E tem o partido de Cristo, que são daqueles que se acham mais espirituais. Olha que coisa. E Paulo corrige. E lá tinha doença naquele povo, no meio daquela igreja. Pode ler a carta aos Coríntios toda. Ela é toda uma carta de correção. A carta aos Coríntios é uma das cartas mais preciosas que falam sobre isso. Correção do comportamento dos filhos. Pode ler depois lá. Escreve aí. Onde há comunhão, há cura. A unidade entre os irmãos é também restauradora. O orvalho é símbolo de quê na Bíblia? Oséias 14:5. O orvalho é símbolo de quê? Restauração, cura, cuidado. O orvalho na palavra é símbolo de quê? Refrigério. Quando você anda em unidade com alguém, há um refrigério. Porque você serve e o seu irmão ajuda você a carregar o seu fardo, o peso. Precioso isso, né? O orvalho é discreto, não vem com alarde, não tem trovões nem relâmpagos. O orvalho vem à noite, depois do calor e nas horas mais escuras. É o que acontece. Em todo tempo se faz um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Uau! Você pode transformar todos os seus amigos em irmãos. E há amigos que são mais chegados do que irmãos. É o tipo de unidade que você cria, de pessoas que vão com você até depois do fim. E vão estar com você até o final, para todo o propósito. O orvalho traz frescor, o orvalho é constante, abundante. A verdadeira amizade é constante e restauradora. A nossa unidade é abençoada. Quando nós estamos unidos, há crescimento, há resultados. Quer produzir mais resultado? Ande em unidade com alguém. Onde há unidade, Deus abençoa, Deus ordena a sua vida. É impossível, onde há unidade, não haver crescimento. Porque é um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da unidade. E é interessante isso aqui, para a gente poder concluir. Podemos falar aqui o dia inteiro sobre esse salmo aqui, tem muita coisa preciosa aqui. A unidade não significa uniformidade. Deus não fez o homem e colocou numa fábrica, ou Deus não fez uma linha de montagem para ser todo mundo igual. Não. Deus fez cada um de nós de uma maneira única, singular, preciosa, especial. Cada um tem a sua essência. Mas é o seguinte, a unidade não significa você se violentar. É multiforme, verdade, Francete? Verdade, é multiforme, graça de Deus. É múltiplas as formas. Não quer dizer que você, para ser um com alguém, você tem que ser exatamente o que é aquela pessoa. Claro que não. A unidade é uma coisa de dentro, é do espírito, é do coração. Não é você pensar exatamente o que alguém pensa, gostar das coisas que ela gosta. Há algumas coisas que, no passar do tempo, pessoas vão aprendendo coisas com você e você vai aprendendo com a pessoa. Eu gosto de trazer o exemplo do casamento, porque quanto mais você caminha com seu cônjuge,
mais você vai se parecendo com ele e mais ele vai se parecendo com você. É ou não é? Eu quero deixar essa palavra para você aqui hoje. Invista em relacionamentos e permita-se ser investido também de relacionamentos que vão levar você a avançar, a crescer. Vamos fazer o nosso boot? Está aqui o meu Instagram. Inclusive, se você quiser depois me acompanhar, fique à vontade, Matheus Ribeiro Líder 1. Vai ser muito bom a gente estar conectado. Vamos fazer o nosso boot. Esfrega suas mãos, por favor. Coloque suas mãos na sua cintura, em posição de autoridade, de governo. Respira fundo onde você está. Senhor, a Ti rendemos graça nesta manhã, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Sua bondade não tem fim. Senhor, que possamos aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis, restaurados. Aprendermos, ó Deus, a desenvolver relacionamentos que condizem com a nossa maturidade e com o nosso crescimento. Nos cerque, Pai, de pessoas que vão caminhar conosco na jornada. Nos faz conectar com essas pessoas hoje, que irão avançar, progredir, buscar resultados como nós temos buscado. Que sejamos um no espírito, no coração, na fé, na linguagem, no propósito. Deus, que possamos edificar quem está à nossa volta, que também sejamos edificados. Tenhamos uma disposição de crescer, de andar com essas pessoas e avançar, e aprender, desenvolver nossos talentos, habilidades, competências. Sim, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Dá-nos esse senso de urgência, de unidade, disposição, pagar o preço, meu Deus, para conhecermos uns aos outros, para, meu Deus, nos servirmos uns aos outros. Espírito Santo, promove no meio desse exército essa unidade, toda voz destoante, fofoca, perseguição, acusação, condenação, abandono, desamparo, rejeição, cesse, cale, toda contenda, divisão nas famílias, nas igrejas, meu Deus, na comunidade dos filhos, nesse exército, que sejamos de fato um batalhão unido, que protege uns aos outros, que serve uns aos outros, que guarda uns aos outros. Levanta esse exército de ativadores, levanta esse exército de reis e sacerdotes, levanta esse exército de generais, que tem essa linguagem, que tem essa unidade, que caminha para que a bênção do Senhor seja ordenada no nosso meio, para que a unidade prevaleça, para que a Tua palavra prevaleça através de nós, que possamos liberar o perdão, que também sejamos perdoados pelas nossas falhas, e que caminhemos uns com os outros em perfeita unidade, sabedoria e maturidade. Que possamos dar fruto, resultados, de acordo com essa unidade, com essa maturidade. Pega suas mãos assim e diga, já é, em nome de Jesus. Um grande abraço, nos vemos aqui amanhã novamente, às 4h59. Ande em unidade com quem está perto de você, amadureça, cresça e frutifique, para a glória de Deus. Está aqui no Instagram, se você quiser me acompanhar depois, fique à vontade, a gente se encontra aqui amanhã. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus.